Bem, pessoal, agora a gente vai ver a parte final da aula de tecido nervoso. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre outros tecidos, e a gente fecha essa parte de histologia falando sobre o tecido nervoso. Na aula síncrona, na aula presencial, a gente viu que o neurônio é a principal célula desse tecido. Mas esse tecido não é formado só por neurônios. Ele tem outras células que auxiliam no bom funcionamento do neurônio. Essas outras células que ajudam o neurônio são chamadas de gliócitos ou células gliais. Gliócitos ou células gliais é um grupo de células que pertence ao tecido nervoso que contribui para a atividade dos neurônios. Então aqui eu listei algumas, não todas. Oligodendrócitos são gliócitos. Células de Schwann, outro exemplo de gliócitos. Astrócitos e micróglias. Essas células, cada uma tem uma função específica dentro do tecido nervoso. Eu vou apresentar cada uma delas e vou explicar a função delas. Por exemplo, vamos começar pelos oligodendrócitos. Por exemplo, a gente sabe que o tecido nervoso, pessoal, ele é dividido em duas partes, lembra? O tecido nervoso, o sistema nervoso central, né? Então, o tecido nervoso ele está presente nos órgãos do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, que tem órgãos na cabeça, cérebro, cerebelo, bulbo e assim por diante. Além do encéfalo, o sistema nervoso central é formado pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos que saem do SNC, quer dizer, nervos que saem do sistema nervoso central e vão levar impulsos nervosos para outras partes do corpo ou trazer impulsos nervosos. Aqui seriam os nervos, tranquilo? E dentro dos nervos e dos órgãos do SNC existem os neurônios, que é a principal célula do tecido nervoso. Então aqui, seria um neurônio. Aqui seria o axônio, a gente já sabe, as partes do neurônio. E pessoal, tem alguns axônios que chegam até 1 metro de comprimento. E a gente sabe que a principal função do neurônio é gerar e transmitir impulsos nervosos. Pensa bem, por mais que a transmissão de impulsos nervosos, a condução desses impulsos, seja muito rápida, se o impulso nervoso tiver que passar por toda a extensão de um neurônio com axônio longo, essa condução seria um pouco mais devagar, porque o neurônio é grandão, mesmo a velocidade do impulso sendo rápido, até chegar num ponto desejado, esse impulso de repente não chegaria na hora certa. A resposta de um estímulo não seria tão rápida assim. Pensa bem numa girafa, por exemplo, que vai gerar um impulso nervoso lá na sua cabeça e esse impulso nervoso tem que chegar na sua pata. Imagina o percurso que esse impulso nervoso tem que passar só pelo pescoço da girafa. Então, nos mamíferos, é importante a gente lembrar que os neurônios são envolvidos por células. Por exemplo, aqui eu vou desenhar umazinha, essa célulazinha aqui que eu fiz em azul, ela está envolvendo parte do axônio. Vou colocar mais uma dela aqui, Então essas células em azul que eu estou fazendo aqui seriam os oligodendrócitos, que são células que envolvem quase que totalmente uma fibra nervosa. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 oligodendrócitos. Na verdade, o desenho mais correto seria assim, o oligodendrócito é uma célula assim, Ele tem ramificações que se enrolam na fibra nervosa. Quando eu falo fibra nervosa, pode ser um dendrito ou um axônio. Aqui seria um oligodendrócito. Aqui foi um desenho didático. E essas células produzem um lipídio chamado mielina. Então a mielina acumula muito na membrana plasmática dos oligodendrócitos. Então muita mielina, que é um lipídio que acumula na membrana dos oligodendrócitos. Para que serve isso? Pessoal, se não tivesse essas células envolvendo o axônio, a condução do impulso nervoso ela seria contínua, ou seja, ela teria que passar por toda a extensão do axônio. Por mais que essa condução seja rápida, ela seria contínua, e se esse neurônio aqui for um neurônio muito grande, ela demoraria um pouco mais a chegar no órgão-alvo. A presença dessas células
cheias de mielina formam uma bainha ou um extrato, chamado extrato mielínico ou bainha de mielina. Vou colocar aqui, ó, extrato mielínico ou bainha de mielina. Qual é a função dessa bainha de mielina? Para que serve esse extrato mielínico? Bem, o lipídio ele é isolante elétrico e o impulso nervoso tem natureza elétrica. Então os impulsos nervosos eles vão passando por partes que não têm mielina. Está percebendo que aqui a condução não está sendo contínua? Está sendo uma condução saltatória. Saltatória. E essa condução saltatória aumenta a velocidade de condução do impulso. Se não tivesse essa bainha de mielina, seria uma condução contínua. Seria uma condução de impulsos mais lenta. Então eu posso dizer, comparar, por exemplo, os neurônios com a bainha de mielina como se fosse um canguru saltando por um caminho. E essa condução contínua como se fosse um caramujo andando por um caminho. Percebeu que essa condução saltatória agiliza a condução do impulso? Porque o impulso nervoso, a alteração elétrica, vai ocorrer apenas nessas partes que não têm mielina, que são chamadas de nódulos de Ranvier. Essas partes que não têm mielina sofrem alterações elétricas. As partes que têm mielina, elas são isolante elétrico. Então a principal função dos oligodendrócitos é que ele aumenta a velocidade de condução de impulso nervoso. Isso é muito importante porque os impulsos nervosos eles vão passar por todo o sistema nervoso central, pelos nervos, pela medula, pelo encéfalo e se espalham pelo corpo. Se essa condução for lenta, demorar muito a chegar, a resposta de um organismo, a interpretação de um estímulo seria prejudicada, ok? E só uma diferença entre oligodendrócitos e células de Schwann. Não esquece não. Essas duas células, esses dois gliócitos têm a mesma função. Eles formam a bainha de mielina. Só que os oligodendrócitos são encontrados em neurônios do sistema nervoso central. E as células de Schwann são encontradas em neurônios do sistema nervoso periférico. Essa é a diferença entre elas. Mas a função desses dois grupos de células é a mesma, tá bom?